essa pauta da classificação das organizações criminosas como terroristas, ela foi impulsionada, de certa forma, pela direita. Flávio Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos e, ao chegar lá, teve uma reunião e no dia seguinte foi anunciado isso. Tirou uma foto ali do lado, né? Isso ainda é um fato, né? Aconteceu. Você acha que isso afasta um pouco essa classificação, olhando pelo lado político da coisa? Ah, foi o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro agora vai querer capitalizar em cima disso. Você acha que isso, o fato dele ter ido lá e na sequência ter acontecido esse anúncio, numa situação tão importante para o mundo, que é o combate, né? O Brasil combate, tudo bem, o senhor entende que essa classificação, essa intervenção não deva acontecer, mas a gente não pode deixar de enxergar que é importante combater isso, seja de forma interna, seja com respeito à soberania. A pergunta que eu faço para o senhor acha que quando a direita vai lá e levanta por meio de uma pauta tão importante, isso não atrapalha de ser discutido de forma técnica e passa a ser discutida mais de forma política? E a segunda pergunta é, até que ponto a esquerda, o governo, pode ou não tomar alguma atitude, porque nós estamos diante de uma eleição presidencial, né? Se der bom essa pauta, vão associar à direita. Então, assim, o que eu queria ouvir do senhor? O senhor acha que o fato de ter sido impulsionado não atrapalha ser discutido de uma forma técnica e está sendo levado para o campo da política? Atrapalha muito. Por quê? Um dos principais problemas do Brasil hoje é que determinado setor do eleitorado, que costuma votar na direita, passou a ser avessa a qualquer tipo de ciência e se tornaram adeptos do completo negacionismo. Não é? Então, se você chega com uma pessoa dessa e fala, por exemplo, nos últimos anos, durante o governo Lula, o Brasil está batendo recorde de empregabilidade, com inflação totalmente controlada, batendo recorde de crescimento econômico, saiu do mapa da fome da ONU. Enfim, os índices socioeconômicos do Brasil melhoraram significativamente durante o governo Lula. Com base em quê? Em índices estatísticos construídos por meio do método científico de instituições que trabalham com seriedade o assunto. Essas pessoas não vão acreditar. Elas não acreditam, elas dizem que é tudo mentira. E no que elas vão acreditar, então? Na mensagem que elas receberam pelo WhatsApp, de uma fonte anônima que não estudou nada cientificamente. Por quê? Hoje, para essa parcela da população, o que vale não é a verdade. O que vale é a manutenção de uma ideia. Ele se convenceu daquela ideia, exemplo da ideia, Lula está destruindo o Brasil. Portanto, tudo o que eu receber que fortaleça essa ideia, para mim se tornará uma verdade, ainda que não seja. Porque eu não quero enxergar a verdade. Eu quero me convencer cada vez mais da minha verdade. Então, isso é um problema sério no Brasil hoje, porque influencia o processo eleitoral e os rumos do Brasil. Quando nós falamos a classificação de CV e PCC como organizações terroristas, qual é o discurso falso, raso e ilusório que se constrói? Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos em busca de ajuda para combater as facções criminosas, que são um problema sério do Brasil, que aterroriza todas as pessoas e que certamente é um consenso entre todas as pessoas, inclusive entre nós dois, que essas facções têm que ser combatidas. Então, Flávio Bolsonaro chega lá com essa narrativa: estou buscando a ajuda dos Estados Unidos para, classificando essas facções como organizações terroristas, nós termos mais ferramentas para diminuir o seu poder. Se o governo Lula se opõe a essa medida, qual vai ser o discurso que vai ser utilizado? Então o Lula é a favor das facções criminosas, porque ele não quer que elas sejam classificadas como terroristas. Então, no debate raso de ideias, sem tecnicidade, sem aprofundamento e sem cientificidade, é fácil chegar a essa conclusão. Flávio Bolsonaro quer combater as facções criminosas, porque elas são terroristas. O Lula está defendendo as facções criminosas, porque ele não quer que elas sejam classificadas como terroristas. Olha como é um discurso fácil, mas altamente ilusório, perigoso, que não resolve o problema e que não vai trazer ganhos para o Brasil. Mas politicamente funciona. Então é triste que nós tenhamos chegado a esse ponto, em que as pessoas não têm mais interesse de estudar e nem de
se aprofundar nos dados científicos, nos dados técnicos, e se deixam Delegado, Tayá, vamos falar um pouco sobre um assunto que você falou agora há pouco, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é o direito penal máximo e o discurso punitivista. Durante anos, o Brasil ele veio apertando a questão da pena. Aperta a pena, bandido bom é bandido morto, como o senhor falou, cria lei, enrijece mais, endurece mais. E o que aconteceu com relação a isso? As organizações criminosas elas evoluíram, mesmo com esse discurso todo. Prende mais, tem bandido bom, bandido morto, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre o aspecto político, essa fala. E esse endurecimento do Estado se traduziu em leis penais. A pergunta que eu faço para o senhor, o problema foi excesso de garantias, excesso de rigor ou falta de inteligência e preparo do Estado para combater isso? Legislação tem. Sim, é. Por isso que a gente volta àquela nossa outra pergunta, né? Até que ponto a legislação mais dura, do ponto de vista penal, vai impedir que os crimes avancem ou sejam cometidos? Nós temos a experiência para demonstrar que o enrijecimento das leis penais não conseguiu diminuir a criminalidade no Brasil. Como você muito bem citou, durante todos os últimos anos, as leis penais foram se tornando cada vez mais severas. Não houve em nenhum momento abrandamento das leis penais. Mas as leis penais não têm o poder de reduzir criminalidade. Eu costumo fazer a seguinte associação. Digamos que você chega na sua casa e a sua casa está toda alagada porque você esqueceu uma torneira aberta. Então, encheu a pia e começou a tomar todo o chão da sua casa. Obviamente, você tem que chegar na sua casa com um balde e tirar aquela água que está acumulada. Mas se você não desligar a torneira, você vai fazer um trabalho inútil. Vai ficar carregando o balde o tempo todo e a água continua jorrando. Isso é um trabalho bobo até. O Brasil, ao longo dos últimos anos, sob esse pretexto de conseguir votos, trabalhou demais a questão do balde, mas esqueceu de fechar a torneira. Nós só vamos fechar a torneira da criminalidade se nós conseguirmos trabalhar as políticas de prevenção ao crime. Como afirmei anteriormente, trabalhar políticas públicas voltadas à juventude, para a formação técnica da juventude, moradia, lazer, cultura, saúde, educação, moradia, tudo isso vai influenciar positivamente na prevenção ao crime, que é o desligar a torneira, para que a água deixe de jorrar. A segurança pública, por meio das polícias, do enrijecimento de leis penais, da repressão, ela é importante? É importante. Nós vamos precisar carregar o balde e tirar essa água toda que está acumulada. Tirar de circulação, né, o crime que já se faz presente. Mas nós precisamos pensar também em fechar a torneira, porque senão não adianta. Na verdade, hoje o Brasil entrou num ciclo sem fim em que o balde sempre será mais insuficiente do que a torneira que está jorrando água. Ou seja, a nossa capacidade de tirar de circulação a criminalidade ela é muito inferior à capacidade que o país está tendo de criar cada vez mais criminosos, por causa da pobreza e da desigualdade social. O alimento dessa água que está jorrando é a pobreza e a desigualdade social. O Brasil é um país altamente desigual. Mas a direita ela quer o Estado mínimo lá na favela, né? Quem é que convive mais com a criminalidade na cidade? É o pobre que pega o ônibus e é assaltado. É o pobre que vai andar a pé e é assaltado. É o pobre que pega uma rota para o distrito e é assaltado. O pobre é quem enfrenta mais as consequências da criminalidade. Por isso, na cabeça do pobre, o ódio ao criminoso se faz muito mais presente do que a pessoa que só anda de carro, dentro de um condomínio fechado, que não precisa pegar ônibus e tudo mais. Essas pessoas estão servindo de presas fáceis, infelizmente, a esse discurso ilusório de combate, entre aspas, à criminalidade por meio de um discurso punitivista,
e dando continuidade a mandatos de políticos que não têm compromisso de verdade com elas. Então, o discurso que serve a um direito penal simbólico para captar a mente, sobretudo de quem é mais pobre, que enfrenta a criminalidade com mais medo, e que perpetua políticas imediatistas eleitorais que não resolvem o problema. Então, nós precisamos inverter essa lógica. Enquanto a gente não inverter essa lógica, de saber, legal, infelizmente eu fui assaltado por um ladrão de celular. Então eu vou votar no político que está dizendo que tem que matar e prender bandido porque esse cara vai me impedir de ser assaltado de novo. A gente tem que inverter a lógica e pensar, não, eu fui assaltado por alguém que roubou meu celular. Mas por que a criminalidade está chegando a esse ponto de eu não conseguir mais andar tranquilo na rua? Será que é o político que está te falando bandido bom e bandido morto que vai resolver o meu problema? Ou é o político que está pensando em impedir que exista o ladrão que vai roubar o meu celular? A gente tem que mudar essa percepção sobre a criminalidade. E é nessas oportunidades de debate como esse que a gente vai conseguir pensar em coisas fora da caixa. Né? Certo. O punitivismo sendo essa medida rigorosa de leis para poder apenar ali alguém que comete o crime. Né? Você acha que esse punitivismo ele deixa escapar o soldado da facção dela e pune a engrenagem financeira e deixa escapar para a engrenagem financeira nesse contexto do terrorismo, nesse contexto dessa classificação? O discurso punitivista e as políticas públicas punitivistas, elas não só não resolvem o problema da criminalidade, como contribuem para o fortalecimento das facções criminosas. E aí nós precisamos novamente analisar a história. Como surgiram as facções criminosas? O PCC, que você citou mais cedo, ele surgiu após um massacre em um presídio. Ou seja, a turma do bandido bom e bandido morto entrou lá, matou mais de 100 presos durante um governo de direita de São Paulo, que tinha essa política de segurança bem punitivista, forte, né, de combate à criminalidade por meio das ideias do encarceramento em massa e da morte provocada pela letalidade policial. E aí os criminosos que estavam lá dentro do presídio pensaram, como nós podemos nos proteger, não é, dessa forma de administrar do Estado? Vamos criar uma facção. E assim surge o PCC lá dentro do Carandiru, em São Paulo, como uma resposta à política punitivista, adotada pelo governo de São Paulo. E que se alastrou. Hoje, o PCC e o CV eles estão presentes em mais estados brasileiros do que a McDonald's. Hoje, mais da metade das cidades da Amazônia Legal possui a presença de facções criminosas. E essas facções surgiram por causa da política punitivista do Estado, de encarceramento em massa, porque ambas as facções surgiram nos presídios. Então, o surgimento das facções se dá no sistema prisional. O Comando Vermelho também, durante a ditadura militar, numa política de repressão muito forte, misturando presos políticos com presos comuns, deu início ao surgimento do Comando Vermelho, não é? Então, política de enrijecimento do sistema carcerário deram origem às facções criminosas. E hoje, o maior alimentador, arregimentador de soldados para essas facções criminosas continua sendo o sistema prisional. Quanto mais gente dentro dos presídios, mais soldados para as facções criminosas eu estou formando. E o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, é por isso que as nossas facções criminosas são tão fortes. Então, o sistema que está se adotando no Brasil está na contramão do que precisa ser feito. Eu não preciso ficar lotando, e aí metade dos presos hoje do Brasil tem alguma relação com o tráfico de drogas. Só que o Brasil considera traficante até o cara que está vendendo trouxinha na esquina para sustentar o próprio vício. Uma coisa que eu nunca gostei, inclusive, de trabalhar na polícia, é com esse enxugamento de gelo, de trabalhar em delegacias de bairro, em que a polícia militar, durante um plantão policial, estava o tempo todo trazendo aqueles dependentes químicos que vendiam 10, 20 trouxinhas na esquina para sustentar o próprio vício. Eu vou dizer que eu estou prendendo um traficante? Eu vou dizer que eu estou dando um grande golpe nas facções criminosas ao prender aquela pessoa e jogar ela lá no sistema prisional, onde é um depósito de gente? Essa pessoa não era para estar indo para o presídio, era para estar indo para um centro de recuperação. Para ela deixar de ser dependente químico e deixar de contribuir com a criminalidade, trabalhando a causa do problema. Mas não existe isso. A única coisa que existe do Estado é superlotar os presídios. Então eu vou jogar esse dependente químico lá dentro do presídio e lá ele vai ter que obrigatoriamente se aliar ao PCC ou ao CV,
Porque se ele não se aliar, vão matar a família dele, vão torturá-lo dentro da prisão, porque o Estado perdeu o controle da prisão também do que acontece lá dentro. Ao passo que se ele escolher um dos dois lados, a facção vai ajudar a família dele financeiramente, ele vai sair, vai ter uma oportunidade de ganhar algum dinheiro, ainda que de forma ilícita, e ali a facção ganhou mais um soldado para sua organização criminosa. Então, nós estamos na contramão do que precisa ser feito. Alimentando o sistema carcerário, alimentando a política punitivista, a gente está alimentando as facções criminosas. Então, o discurso bolsonarista, na verdade, ele, embora seja bem visto por parte da população como algo que quer resolver o problema, na verdade, os traficantes e grandes organizadores do CV e do PCC, eles agradecem pelo bolsonarismo existir, porque é o que alimenta eles, é o que mais fortalece as facções criminosas, esse discurso punitivista. O bolsonarista ele pensa exatamente igual ao traficante. O traficante ele quer que a droga seja proibida, ele quer a criminalização das drogas, porque é a criminalização das drogas que alimenta financeiramente as facções. Ainda é a principal fonte de renda das facções, embora elas tenham pluralizado as suas fontes de custeio, se inserindo em outros setores econômicos. Mas o tráfico de drogas ainda é a principal fonte de custeio das facções criminosas. E esse dinheiro entra por quê? Porque a droga é proibida e porque o discurso punitivista é adotado pelos políticos, que aumentam o sistema população carcerária e aumentam o enrijecimento de leis penais. Então, nós estamos num ciclo em que o Estado ajuda as facções agradecem a esses políticos por meio do discurso. Todo mundo está pensando. Né? No dia em que o Brasil descriminalizar a droga, e nós podemos chegar ao patamar, por exemplo, de Espanha e Portugal, que são países mais desenvolvidos, você chega em Espanha e Portugal e qualquer esquina tem lá uma loja de maconha vendendo aquilo licitamente. Você entra na loja e compra o que você quer. Aqui tem oportunidade de fazer isso? Não, você vai ter que alimentar o crime para ir em busca dessa substância. Aí alguém vai dizer, mas se liberar a droga vai aumentar o consumo, não sei o quê. Será que aumenta o consumo? Primeiro ponto, a maconha, mesmo sendo uma droga criminalizada, pesquisas recentes demonstram, mais de 20% dos jovens adultos já experimentaram maconha. 1 em cada 5 pessoas já experimentou, mesmo sendo uma droga criminalizada. Né? Houve a descriminalização recente por meio do STF, porque o Congresso não queria descriminalizar de jeito nenhum. A descriminalização do usuário, mas continua sendo uma droga ilícita. 1 em cada 5 pessoas já experimentou, mesmo sendo uma droga proibida. Não é? Quando a gente vai para homens até 37 anos, esse patamar aumenta para 30% já experimentou em alguma vez. Então, a proibição ela não tem impedido as pessoas de usarem a droga. Esse é um ponto. Outro ponto. O Brasil é uma experiência a ser imitada por outros países em como você consegue desincentivar o uso de uma droga sem precisar proibir. Isso aconteceu com cigarro comum. Hoje, quantas pessoas você conhece que fumam cigarro comum? Coisa mais rara é você ver alguém fumando. Precisou proibir o cigarro no Brasil para você chegar a esse ponto de as pessoas não quererem fumar? Não. O que foi feito e deu muito certo foi o trabalho de conscientização. A conscientização. Você ia comprar uma carteira de cigarro no supermercado, lá tinha um pulmão todo preto, isso vai causar câncer, isso vai te matar. Na televisão não pode ter propaganda de cigarro. Então, o trabalho de conscientização que foi feito foi muito exitoso, é um exemplo a ser seguido. Eu quero impedir que as pessoas usem drogas, eu vou trabalhar a conscientização, não o proibicionismo, porque o proibicionismo alimenta as facções criminosas. Elas monopolizam o comércio, porque não tem como um comerciante honesto vender, e por meio disso elas extraem dinheiro que vão financiar roubos, homicídios, sequestros e outros crimes mais graves. Então, vamos sempre olhar o que está dando certo para repetir políticas de sucesso no combate à segurança, no combate à criminalidade. O cigarro a gente conseguiu vencer por meio da conscientização. A maconha a gente não conseguiu vencer proibindo. A droga que mais mata no Brasil não é uma droga proibida, é o álcool. Então, tudo está invertido, tudo está errado. Não é? A gente precisa recuperar a racionalidade na implementação de políticas públicas de segurança.